Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos só sobre o Saci nesta coletânea temática de relatos de hoje. A gente sabe que aqui no Brasil, dia 31 de outubro é dia do Saci, né? Então, tem o Halloween também, domingo que vem, especial, né, de relato de Halloween. Então, antecedendo um pouquinho aí o Halloween, os relatos sobre Saci, certo? Falando em Halloween também, tem a caixa assombrada do mês de outubro com o tema Halloween. Não perca a sua. Vou mostrar alguns itens que vocês vão receber nessa caixa. Tem mais, tá bom? Mas alguns deles são esses. Ó, velinha da Amei Store, de cereja e avelã. Olha que coisinha mais linda. E é uma delícia. Tô apaixonada no cheirinho dessa vela, gente. Deliciosa, além de linda. Vocês vão receber também um agradinho aí de lanterna de Halloween, de abóbora de Halloween. Aí monta aí, coloca a luzinha dentro, fica bem legal. Eu já tenho uma aqui também, mais de uma até. Card muito fofo, todo dia é Halloween, se coisa muito fofa. O card da receita e vocês vão receber uma gostosura que é muito gostoso. É muito gostosura. São essas balinhas aqui, ó. Claro que vai receber gostosura. Pode ser ou essa, tá bom, gente? Não sei. Então, uma é um mix de frutas e a outra é de cereja. É uma delícia. A hora que chegar aí, vocês vão me falar depois se é bom ou se não é. É bom, tá bom? Então, né, vai uma gostosura, vai também um oráculozinho assim, daqueles de brincadeira, igual foi da primeira vez, só que é diferente, é um outro, tá bom? Mas é exclusivo da caixa também. Então, tá como sempre muito legal e não deixe de adquirir a sua, beleza? Vamos lá então para os relatos de Saci. Hoje é de Saci, né? Porque o Saci aqui, ó, Brasilzão, é o nosso Saci. Saci Pererê. Vamos lá com os relatos? Vamos então, todos os nomes de todos os relatos trocados. E o primeiro deles é este. Eu vi a sombra do Saci. É uma moça que nos conta. Esse e o próximo relato são da mesma moça, tá bom? Olá, Ana, meu nome é Fulana. Eu moro em uma cidadezinha do interior com 2.930 pessoas, né? 2.930 habitantes. É uma cidade bem pequena, onde praticamente todo mundo se conhece. E assim, né, por diante. Enfim, todo mundo se conhece. Bem, estávamos de férias em uma casa na prainha. E a minha irmã e eu dividíamos o mesmo quarto. Eu tinha cerca de 6 ou 7 anos nessa época. Preciso explicar como era o local. Havia uma janela nesse quarto, mas havia um muro a 2 ou 3 metros da janela. E o solo estava no mesmo nível da janela. Além disso, havia uma parede branca do lado oposto à janela. Assim, se eu dormisse de costas para a janela, eu veria apenas essa parede branca, sem nenhum móvel. Acordei, então, por volta das 7h30 da manhã, em um dia de sol intenso. Era possível perceber isso porque a janela não tinha cortinas e o vidro era branco e transparente. Desde pequena, eu sempre me acostumei a dormir de costas para a janela. Quando acordei, olhei diretamente para a parede branca e vi a silhueta de um menino pulando com apenas uma perna. Ele parecia estar usando um gorro na cabeça e segurava um cachimbo na boca. Ana, nesse momento eu fiquei paralisada, apenas observando aquela sombra pulando com apenas uma perna. Ana, era o Saci! Eu sabia que se essa sombra estava na parede, então o dono da sombra estava provavelmente atrás de mim, na janela. Mas eu decidi não olhar para trás. Acordei a minha irmã sacudindo, mas quando ela acordou, a sombra na parede já havia desaparecido. Contei a ela o que eu vi, mas como irmã mais velha, ela não acreditou. Disse que eu estava sonhando e que aquilo não era real. Mas eu sei o que eu vi. Eu sei que aquilo era real. Olha só que interessante, tem outros relatos em relação a sombras
Também sombras que são projetadas, mas você não sabe de que tá projetado. Você não vê o que tá projetando aquela sombra. São sombras perfeitas de cenas, pessoas, silhuetas. E aí você olha, mas cadê? Cadê a pessoa da sombra? Sabe? Até a gente comentou uns dias atrás aí sobre isso. Mas no caso dela, ela conseguiu identificar muito bem que era do Saci. Ela só não teve coragem de olhar para ver o dono da sombra. Se ela olhasse, será que ele ia estar lá? Ou ia ser um desses casos que a sombra tá lá sozinha? Né? Interessante. Próximo relato que é da mesma moça. Será que era o Saci bravo? Bem, era o aniversário de uma amiga minha, a Pamela. Ela convidou a mim, a Fernanda, a Paula e a Laura. Ela morava no interior. Era cerca de 2h30 da tarde, quando decidimos ir jogar bola em um campinho próximo à casa dela, a uns 20 ou 30 metros de distância. Fomos a pé e, ao passarmos por um milharal, ouvimos um barulho. Paramos e eu disse que devia ser o Saci fazendo esse barulho. Minha amiga Pamela começou a brincar, começou a zombar disso, fazendo várias piadas sobre o Saci. Claro que na hora nós rimos, achamos engraçado. Então eu falei assim: agora peça desculpas ao Saci, senão ele pode vir atrás de nós. Também disse que só aceitaríamos as desculpas se apenas um pé de milho se mexesse. Eu não sei por que eu disse isso, mas na hora todas nós rimos. Pamela então pediu desculpas. E nada aconteceu no milharal. Mas ela continuou pedindo desculpas e nós continuamos rindo. Na última vez que ela pediu desculpas, apenas um pé de milho se mexeu. Como isso era possível, gente? Não tinha vento, não tinha nada. O sol estava lá muito forte. Como é que apenas um pé de milho poderia balançar? É claro que ficamos com medo e saímos correndo dali, embora ainda rindo. Jogamos bola e acabamos esquecendo disso. Na volta, nem lembrávamos mais. Chegou a noite e íamos dormir na cozinha, pois a irmã da Pamela dividia o quarto com mais 3 amigas. A cozinha era grande o suficiente para acomodar 2 colchões de casal e um de solteiro. Olha que cozinha boa! Dormimos na seguinte ordem: Paula, Fernanda, Pamela, eu e depois Laura. Eu e Laura dormimos mais próximo ali do corredor que levava ao quarto da irmã dela. Quando todas já haviam se deitado para dormir, cerca de 30 minutos depois, começou um barulho alto de alguém pisando com força no chão. O chão era de madeira, então podíamos ouvir cada passo. Essa pessoa parecia estar brava, caminhava até o quarto da irmã da Pamela, voltava, seguia em direção à cozinha onde estávamos dormindo e voltava ao quarto dela. Fiquei muito assustada e não consegui abrir os olhos para ver o que era. Só podia sentir aquela coisa se aproximando, caminhando com força e raiva, batendo os pés no chão até chegar aos pés do nosso colchão. E em seguida voltava pelo corredor em direção ao quarto da irmã dela. Não quis acordar as meninas, pois achei que estavam dormindo e apenas eu estava ouvindo aquilo. No final, acabei pegando no sono novamente e só acordei na manhã seguinte. Na manhã seguinte, decidi abordar o assunto e perguntar se alguém mais havia escutado ou se eu fui realmente a única. Surpreendentemente, todas ouviram. A irmã da Pamela chegou a pensar que éramos nós fazendo barulho, e as outras também cogitaram a hipótese de que eram as amigas da irmã da Pamela. No entanto, não era ninguém, e até hoje não sabemos o que estava fazendo aquele barulho com tanta raiva naquela noite. Desconfio que fosse o Saci, devido ao fato de termos zombado e feito brincadeiras com ele. A dúvida permanece. O que você acha que era? Então, muita coincidência, né? No mesmo dia que tá fazendo a zombaria com o nome do Saci, com o Saci lá, né? Depois de ter pedido para ele mexer um pé de milho apenas, como a aceitação das desculpas, é isso? E aquilo ter acontecido e na mesma noite ouvir esses passos. Agora, se ele estava bravo, eu não sei, talvez ele só estivesse por ali, né? Mas aí os passos, eram os pulos dele ou era passo assim de tó? Não sei.
Mas pode ser que seja sim. É difícil dizer, né? É, não é. Mas quais as chances de ter trazido o nome dele à tona naquele dia, tudo isso ter acontecido e à noite, né? Então, pode bem ser. Próximo relato, o Saci trollou meu avô. É uma moça que nos conta. O Saci é trollador, né? Oi, Ana e assombrados, tudo bem com vocês? O meu nome é Fulana, eu tenho 21 anos e esse relato aconteceu com meu avô. A minha família sempre foi mais sensível ao sobrenatural e toda vez que visitamos os meus avós, José e Elisa, no interior, eles sempre nos contam histórias que aconteceram com eles. Em uma dessas visitas, na época da Páscoa, o meu avô me contou algo que aconteceu com ele quando ele era jovem. Meu avô sempre teve uma fazenda e ele diz que muitas coisas sobrenaturais aconteciam com ele, mas sempre piorava na época da Quaresma. Essa história aconteceu quando ele ainda era solteiro. Meu avô conta que ele, seus irmãos e o seu pai estavam com muita vontade de comer carne vermelha e decidiram ir caçar. Mesmo com todos os protestos da minha bisavó. Era Sexta-feira Santa e, conforme a tradição católica, não se deve comer carne vermelha, nem frango, esse dia. E nem caçar, nem fazer nada, né? No entanto, eles não se importaram e foram mesmo assim. Quando chegaram ao lugar onde costumavam caçar, depararam-se com um porco selvagem e o mataram. Enquanto voltavam para casa com a caça, meu avô disse que sentiu um calafrio e um arrepio na espinha, mas não deu muita importância. Chegaram em casa e logo começaram a preparar o porco para o jantar. Mais uma vez, enquanto preparavam tudo, o meu avô sentiu outro arrepio, mas novamente não deu importância. Eles comeram o porco até precisarem abrir o botão da calça. Minha bisavó, que era muito devota, recolheu-se no quarto para fazer suas orações. E eles foram lavar-se e preparar-se para dormir. Todos já estavam dormindo, devia ser por volta das 2 ou 3 horas da manhã já, quando meu avô acordou com um assobio meio distante, vindo lá de fora da casa. Ele ignorou e voltou a dormir. Mas logo acordou com um cheiro muito forte de cachimbo, com o barulho dos cachorros latindo e dos cavalos relinchando, agitados. Isso o intrigou, pois ninguém na casa fumava. E os cavalos e cachorros eram sempre muito tranquilos. O barulho estava tão alto que todos na casa acordaram. Meu avô e seus irmãos decidiram então verificar o que estava acontecendo, pensando que poderia ser um ladrão ou algo do tipo. No entanto, quando foram lá fora, não encontraram ninguém. Mas os animais continuavam agitados. Então decidiram ir até o local onde os cavalos ficavam. À medida que se aproximavam, o cheiro de cachimbo ficava mais forte e o assobio mais alto. De repente, os cavalos e os cães ficaram quietos. O assobio parou, mas o cheiro de cachimbo estava mais forte ainda. Quando entraram onde os cavalos estavam, todos, sem exceção, tinham as suas crinas trançadas e os rabos amarrados uns nos outros. Os cães também estavam com os pelos tudo embolado e pareciam assustados. Meu avô e os seus irmãos se olharam, sem entender nada, e então sentiram aquele cheiro de cachimbo mais uma vez. Ouviram o assobio e algumas risadas. Eles saíram correndo, desesperados, para casa. Ao chegarem em casa, contaram aos pais o que havia acontecido e levaram uma bronca da minha bisavó devido à teimosia deles de caçar e comer carne vermelha na Sexta-feira Santa, né? E esse é o relato. Espero que tenham gostado e que isso sirva de lição. Nunca desrespeite a Quaresma. É, a gente tem vários relatos, minha avó também contava. E o Saci, amarrar um rabo do cavalo no outro. Só o Saci para pensar nisso mesmo, né? Mas assim, coitado dos cavalos, ficaram com os rabos amarrados. E aí, provavelmente vai ter que cortar, porque é um nó que o Saci dá. Que é, né? Não é fácil de desfazer, não. As tranças já disseram que isso pode ser serviço de morcego, né? Porque o morcego hematófago, ele senta muitas vezes aqui no cavalo, faz lá os seus furinhos, né, alguma veia, artéria, sei lá, veia, né,
fura o cavalo aqui, e aí eles, acho que tem um anticoagulante, alguma coisa. Eu sei que o sangue começa a escorrer, ele não vai chupar, né? Ele não chupa, que nem um canudinho assim. O sangue escorre, ele fica lambendo o sangue aqui. E enquanto ele tá fazendo isso, ele fica com os pezinhos, tipo, fazendo uns negocinhos assim. E aí isso daqui, esse mexe-mexe com o pezinho do morcego na crina do cavalo, vai embolando, entendeu? E a hora que ele vai embora, o cabelo tá embolado. Mas não é trançado. Aí eu perguntei pra minha mãe, porque minha mãe no sítio já viu o cabelo trançado do cavalo, crina. E eu falei, mas mãe, não é embolado de morcego? Ela falou, não é, Ana. Já vi cabelo embolado também, né? O que fica tudo assim. Mas quando o cavalo ficava agitado, muitas vezes à noite, no dia seguinte você podia ir lá olhar. É trança. Passado assim de um lado para o outro. Trança. Trança. Não é embolado. E ninguém fez. O cachorro ficou agitado à noite, aparece trança. Sabe? Então, tem um relato aqui de uma moça que também... Eu não lembro se ela desafiou, se ela falou que não existia, não sei o que, mas foi dentro do quarto dela. Ela acordou com o cabelo todo trançado, mas embolado de um jeito que teve que ir cortando pra poder desfazer e que não tinha como aquilo lá, aquele nó no cabelo dela ter sido feito, assim, só de arrastar a cabeça no travesseiro. Até porque a gente dorme todo dia e não fica embolado, né? Mas naquele dia, que foi do dia, se não me engano, foi do dia 30 pro dia 31, ou do dia 31 pro dia 1º, o cabelo dela amanheceu embolado, o quarto dela, ela dormia com a porta trancada, não tinha nem como alguém ter entrado. É um dos relatos, se não me engano, que tá em alguma coletânea aí de Saci também. Ou é um relato à parte. Mas é muito interessante. Quem aí já presenciou trança na crina dos cavalos? Conta aí pra gente se é só um embolado ou se é trança mesmo. Próximo relato. E tem esse lance da quaresma, né? Próximo relato. O Saci levou meu pai. Outra coisa que eu já ouvi muitos relatos aqui. Depois a gente conversa. Vamos ver, uma moça que nos conta. Oi, Ana, Matheus, bebês, pets e família assombrada. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Ana, sou eu de novo, a fulana. Tem uma moça, um moço, não sei, que falou que... Não sei se é a avó, que falava assim, gente, mas essa fulana tem muita história pra contar. Tipo, todos os relatos é fulana, é como se todos os relatos fossem da mesma pessoa, da mesma fulana. Mas vamos lá, é a fulana. Hoje contarei pra vocês algumas coisas que aconteceram na infância do meu pai e que ele sempre nos contava em rodas de família. E toda vez que contava, fazia o sinal da cruz. Meu pai nos contava que quando tinha 5 anos, morava em um lugar na zona norte de São Paulo, que era bem no estilo de sítio, sabe? As casas eram muito distantes umas das outras e só existiam caminhos de terra e muito mato, né? Até mata fechada tinha. Meu pai costumava brincar com um vizinho da mesma idade que ele. Isso lá no ano de 1945, já que ele nasceu em 1940. O menino era negro, dos cabelinhos cacheados e um sorriso branco que reluzia. Meu pai sempre falava isso, pois deve ter ficado marcado na sua memória, sabe? Bem, Ana, agora é que começa o sobrenatural. Como todas as tardes, o menino chegou, chamou meu pai e eles ficaram lá brincando de bola. Até que o menino chutou a bola pro mato e, sorrindo, chamou meu pai para eles irem buscar a bola. E o meu pai foi. Depois disso, Ana, o meu pai desapareceu. Chegou o final da tarde, início da noite, e lá saiu minha avó para chamar o meu pai. Mas nada dele. Chamaram daqui, chamaram de lá, e nada do meu pai responder. Foi então que se lembraram de ir à casa do Tiquinho para perguntar pelo meu pai. E qual foi a surpresa quando a mãe do menino disse que ele estava doente e que não havia saído da cama naquele dia? Aí bateu o desespero, né? Porque todos os meus tios viram o meu pai brincando na frente da casa com o menino. Onde ele estaria? Quem era então aquele menino? Chegou a noite e nada do meu pai aparecer. Adentraram a mata, meu avô, recém-chegado do serviço, e os meus tios mais velhos. Não, e o meu tio mais velho, enquanto minha avó clamava pelo nome do meu pai.
Horas se passaram e o desespero aumentando. Quando meu tio soltou: pai, será que o Tiquinho que apareceu aqui hoje não era o Saci, não? Todos se olharam e num estalo, minha avó falou pro meu tio: filho, corre lá e chama a madrinha do seu irmão aqui agora, corre! Meu tio saiu em disparada e logo apareceu com a madrinha do meu pai, já sabendo do que ocorreu. Então ela se ajoelhou no chão, fez algumas orações e chamou pelo meu pai. E Ana, ele estava ali, a poucos metros, dentro de um buraco, chorando muito, sujo, machucado e dizendo que ele respondia quando chamavam, mas ninguém escutava. Perguntaram a ele como ele foi parar ali e ele disse que foi o Tiquinho, que o Tiquinho estava diferente, só dava risada, levando-o para longe. Minha avó dizia que quando uma criança era levada pelo Saci, só a madrinha a encontrava. Mas graças a Deus conseguiram achar o meu pai. Olha que interessante, gente. Quem assistiu Stranger Things? Quando uma pessoa desaparecia e estava ali, mas não estava ali, tá no mesmo lugar, só que em outra dimensão. E a gente já viu histórias desse tipo. A criança tá ali, mas não tá. Tem outros relatos aqui, gente. Vou ver se eu lembro de deixar nos cards outras temáticas de Saci, tá bom? Para vocês irem vendo outros relatos. Tem relatos de desaparecimento, né? Eu já contei aqui também da minha mãe que presenciou, ela estava no meio de uma busca, ela era criança, mas estavam buscando um coleguinha ali, né? Que era mais novo que ela ainda, que também, nessa mesma questão, tinha desaparecido, só que ele era pequenininho ainda, ele não falava para contar o que aconteceu. Mas foram encontrar debaixo de um pé de café, todo mundo procurando no cafezal, chamando, rezando, e de repente um pé, igual no relato anterior, só um pé de café farfalhou. E aí eles foram naquele pé de café, o menino tava ali embaixo. Como? Tava todo mundo procurando, o menino sentado, com florzinha ao redor dele, formando um círculo em volta dele. E ele tava ali. Tinha feito xixi na roupa e tal, mas encontraram. Aí várias histórias desse tipo. Criança que surge no meio de espinheiro, que não teria nem como ela ter entrado lá. Então parece que tem um lance de outra dimensão aí também. Criança que eles são atraídos, né, por essa entidade, sei lá, pelo Saci aí. O Saci se fez parecer com um amigo para poder atrair ele. Tem um que a criançada foi tudo pro meio da floresta, lá, foi para longe de casa, chegaram numa casa. A pessoa relata, eu acho que é uma moça, uma senhora já que relatou. Eles chegaram numa casa e tinha muitos brinquedos. Assim, a criançada ficou maravilhada, né, com aqueles brinquedos. E eram brinquedos que não existiam na época. Mas, se não me engano, no futuro ela foi conhecer aqueles brinquedos que não existiam na época, mas na época ela viu aqueles brinquedos. E aí brincaram, comeram, sei lá, e deitaram em camas. Só que quando os familiares estavam procurando, eles acordaram deitados no chão de terra, no meio da floresta. Então, e aí? Ele trabalha na mente das pessoas ou ele leva para outra dimensão? Não é? É muito interessante. Porque, pessoal, essas histórias, muita gente pode escutar e falar: isso aí inventa. Não é, gente. A gente já escutou, gente. Minha mãe já participou das buscas de uma criança, assim, que não, sabe, tem vários. Conversa com o pessoal do sítio. Eles vão te contar. Né? Criança que aparece no alto de lugares que você, sabe? É estranho. Esses desaparecimentos e tal, né? Vai saber, no sítio, na floresta. Bom, próximo relato seria o Saci. É uma moça que nos conta. Olá, Ana e assombrados, eu me chamo fulana. Ai, que delícia falar isso. E estou aqui para contar o meu relato. Quando eu era mais nova, por volta de uns 11 anos, hoje eu tenho 20, eu dividia o quarto com a minha irmã mais nova e a porta do nosso quarto dava para a cozinha, ou seja, ao abrirmos a porta, tínhamos a visão do fogão e do armário da cozinha. Pois bem, houve uma semana em que estavam ocorrendo várias ventanias que inclusive arrancavam os telhados dos barracões e de algumas casas. Os ventos aconteciam sempre no final da tarde, sem chuva, apenas o vento.
No entanto, no dia do acontecido, não ventou durante o dia. À noite, porém, houve uma ventania muito forte que me acordou. Minha irmã permanecia dormindo, mas algo me chamou a atenção na cozinha. Eu ouvia um barulho, que eu não sei explicar que som era aquele. Sendo muito sem noção, ou talvez apenas corajosa, eu fui até a porta para averiguar. Nesse momento, eu vi a criatura que eu vou tentar descrever aqui. O fogão tinha uma tampa de vidro, que a minha mãe sempre deixava fechada. Essa criatura estava lá, agachada, em cima do fogão. Nessa posição agachada, ela teria aproximadamente uns 35 centímetros. Pequenico, mais ou menos. Dava para ver que tinha um gorro e a pele morena. Sobre as roupas, eu não consigo me lembrar com detalhes. No susto, eu fechei a porta rapidamente. Respirei fundo e pensei em olhar novamente para ter certeza do que era. No entanto, quando abri a porta, não havia mais nada em cima desse fogão. Eu tenho certeza do que eu vi, pois o fogão ficava a cerca de uns 4 metros apenas da minha porta. Na época, eu associei ao Saci. Era a figura que melhor se encaixava. Eu moro no... mais tarde, conheci a figura também dos duendes. Ou poderia ser qualquer outra criatura. Por favor, me digam o que vocês acham. Esse foi o relato. Então, algumas pessoas até associam o Saci com um tipo de duende, né? Porque 35 centímetros, gente, é bem pequenininho, não é? Tá, ele estava agachado, mas mesmo assim, imagina uma régua, pouquinho, né? Ela fala assim, seria mais ou menos uma régua de 30, 35 centímetros, assim, agachado em cima do fogão, com um gorro, dava para ver o gorro. Era vermelho? Um gorro. Dava pra ver que tinha um gorro. E a pele morena. Isso dava pra ver. Apesar do escuro da casa, alguma coisa assim, isso dava pra ver. Ela só não lembra das roupas, até também porque tava agachado. O rosto, tudo assim, acho que não deu pra ver muito bem, né? Mas e aí? Será que era uma espécie de duende, de gnomo, outra criatura ou mesmo o Saci? Então, como ela disse, teve o lance dos ventos, né? Porque dizem que o Saci, ele vem em redemoinhos, essas coisas. E também falam muito da presença do Saci na cozinha, que ele faz ali muito suas travessuras na cozinha, né? E ele tava ali, será? Em cima do fogão? Alguém tem alguma história nesse tipo, parecida com essa? Saci na cozinha, Saci no fogão... Pode ser. Eu acho. Então, porque tem vários tipos de Saci. Também tem um vídeo do Matheus também falando sobre os vários tipos de Saci. Tem Sacis que são muito altos. São muito altos. Tem Sacis que são... o Saci Trick, né? O Saci Pererê é um deles. Tem outros tipos. Enfim, vou ver se eu lembro de deixar os cards todos aqui para vocês verem toda esta gama de Sacis. De histórias, informações sobre o Saci. Mas que interessante, né? Que legal. Próximo relato. O dia que o Saci me sequestrou. A la outra. E tem esse mais um relato que é da mesma moça. Uma moça que nos conta. Olá, Ana, meu nome é Fulana. E compartilharei uma história que aconteceu comigo quando eu tinha apenas 3 anos. Olha lá, aconteceu com ela. Minha mãe percebeu que eu estava desaparecida. E em desespero saiu à minha procura. Morávamos em uma fazenda, parte de um conjunto de casas que chamávamos de colônia. Não havia cercas nem muros entre as casas, apenas quintais abertos com uma pequena distância entre elas. Mas voltando ao relato, a minha mãe saiu gritando pela colônia que eu havia sumido. Logo, um grupo de pessoas se formou ao redor dela e, ao saberem do ocorrido, todos se ofereceram para ajudar a me encontrar. A fazenda era extensa e todos começaram a procurar por mim. Realizaram uma varredura nos arredores, mas ao entardecer já fazia horas que eu estava desaparecida e ninguém me encontrava. Minha mãe estava exausta e desesperada. Já tinha feito todas as promessas possíveis e orações, mas nada parecia funcionar. Eu parecia ter desaparecido completamente. Nesse momento, todos estavam gritando o meu nome enquanto buscavam pelo último local a ser explorado.
uma vasta plantação de bananas. A fazenda cultivava bananas para venda. Minha mãe conta que já estava exausta e com medo, afinal eu era apenas um bebê de 3 anos. Enquanto procurava minuciosamente entre as bananeiras, de repente ela me encontrou encolhida no meio de uma delas, quase imperceptível ali. Aí ela gritou: "Minha filha, o que você está fazendo aqui?" E eu, inocentemente, olhei para ela e respondi: "O Saci me trouxe nas costas." Detalhe, Ana, essas bananeiras ficavam a 4 quilômetros da nossa próxima aqui, que eu vou contar para vocês. Detalhe, tá vendo que ela tá falando que ela tinha 3 anos, mas ela falava ainda, né? O menino que eu falei da história da minha mãe, ele não falava ou não conseguia se expressar bem ainda. Eu não sei se ele tinha 3 ou menos, sabe? E tem criança que fala melhor, tem criança que demora mais pra falar, enfim. Mas ele não sei. Quando eu pergunto pra minha mãe, perguntava pra minha avó, pelo menos eu não tenho informações de que ele falou alguma coisa, de como ele foi parar lá, entendeu? É isso. Só que um detalhe, se não me engano, é que ele também apareceu muito longe de onde ele sumiu. E para uma criança menor de 3 anos andar, né, todo isso daí, realmente parece que ela foi levada. Aí agora você fala, sei lá, tem algum maníaco aí que fica levando criança e largando no lugar? Porque nenhuma relata nenhum, assim, trauma maior pra dizer que fizeram alguma coisa com a criança, sei lá o quê, né? Porque vai saber, né? Mas ela conhecia o Saci aos 3 anos? Sabia o que era? Será a moça desse relato? Ela já conhecia, ela sabia do que era o Saci? Ou meio que ela não conhecia, mas ele se apresentou a ela, dizendo: "Oi, eu sou o Saci, bora!" Alguma coisa assim. Aí que ela falou: foi o Saci, né? Ele falou que ele é o Saci. Entendeu? Porque 3 anos. Mas, olha, o que eu tô falando pra vocês. Mais um caso de uma criança que desapareceu, que apareceu também de uma forma assim lá no meio, né? Saci. Ou agora o que é o Saci exatamente, eu não sei. Tá despertando um relógio aí. Próximo e último relato desta coletânea temática sobre o Saci, cujo dia oficial no Brasil é dia 31 de outubro, é um relato da mesma moça aqui do relato anterior. O retorno do Saci. Oi, Ana e membros do Assombrado, meu nome é Fulana e esse é o meu segundo relato sobre o Saci. Uma continuação da minha primeira experiência. Eu moro no Paraná, tenho 46 anos e o que vou contar aconteceu quando eu tinha 5 anos agora. Para contextualizar, no meu primeiro relato eu tinha apenas 3 anos. Bom, passaram-se então 2 anos desde a minha primeira experiência com o Saci e ele decidiu me visitar novamente. Naquela época dividíamos a cama com minhas 2 irmãs, como era comum, dado o grande número de crianças e poucas camas na casa. Lembro-me de estar acordada quando ouvi passos pela casa. Nossa residência era uma típica casa de fazenda, grande, construída de madeira, com vários cômodos. A princípio, pensei que os passos poderiam ser os meus pais ou os meus irmãos se movimentando pela casa. Entretanto, fui surpreendida quando a porta do quarto se abriu e o Saci entrou. Simples assim. O Saci entrou exibindo seu sorriso peculiar. Lembra no outro relato que o rapaz que desapareceu lembrava muito bem do sorriso do Saci? Que reluzia e a todo tempo ele ia sorrindo e levando ele para longe? Aqui também. Exibindo seu sorriso peculiar. Ele se aproximou da janela e ficou me encarando com um sorriso cativante. Era um menino negro e muito bonito. Eu fiquei paralisada, observando-o, até que eu soltei um grito que acordou toda a casa, incluindo as minhas irmãs que dividiam a cama comigo. Meu pai, de um salto, já estava na porta do quarto com uma lamparina nas mãos, já que a nossa casa não tinha eletricidade. Assustado, perguntou o que estava acontecendo e eu disse que o Saci estava no quarto. Minha mãe, que logo chegou, repreendeu-me, pedindo que eu parasse de assustar os meus irmãos, ordenando que eu fosse dormir com eles.
Ela enfatizou que eu não deveria dizer mais uma palavra sobre o assunto, ou receberia uma punição. Deitei no meio dos meus pais, de frente para os pés da cama, e consegui ver parte da cozinha, onde estava o fogão a lenha. Fogão, cozinha. Para minha surpresa, quando me acostumei com a escuridão, observei o Saci na cozinha, rodando e sorrindo para mim. Ele acendeu a lenha no fogão e continuou a girar, sempre sorrindo e me olhando. Mamãe havia dito que eu não deveria falar nada, então permaneci quieta e apavorada, observando tudo o que ele fazia. Não satisfeito, o Saci veio para o quarto e começou a girar ao redor da cama. Eu estava assustada, é claro, mas incapaz de gritar. Então apenas fiquei lá, observando as suas travessuras, até que o sono me vencesse. Hoje em dia, compreendo que o Saci provavelmente era apenas uma criança travessa querendo brincar. No entanto, naquela época, isso me causou muito medo. E esse é o meu relato, Ana. Será que o Saci é só uma criança? Mas tem vários. Ele é tipo uma entidade, assim, que nem tem a Pombagira, não sei o quê. Tem vários no mesmo estilo. Não sei, não. Ou ele é mais tipo um duende mesmo, né? Um negócio assim, um ser, né? Eu acho que ele é mais pra isso do que só, vamos dizer, o espírito de uma criança. Acho que não. Ele é alguma coisa. Mas olha só, vejam as, cozinha, fogão. Ele tá sempre por ali, rodando, o sorriso dele, tem uma outra história aqui, gente, que também escutei de um rapaz. Na época ele era criança junto comigo, só que ele morava no sítio. E a gente começou a... Olha só, gente, isso daqui eu gosto desde que eu me entendo por gente. Eu devia ter uns 10 anos na época, e aí juntava com o meu primo às vezes, e aí vinha o pessoal do sítio, e ele morava no sítio, esse rapaz, eu acho que ele tem a minha idade. E a gente começou o quê? De noite, eu gostava de pegar o prato de comida na casa da minha tia, meu primo, ou primos, enfim, e levar na calçada e jantar na calçada. Eu achava o máximo jantar na calçada. Abriu o apetite, sei lá. Falei, ai, que gostoso jantar na calçada de casa. Levava o copinho com guaraná, ficava sentada na calçada, achando o máximo. E aí eu lembro que numa dessas vezes a gente tava conversando e eu puxei o assunto sobrenatural, que eu queria escutar histórias. Porque minha avó já contava coisas do sítio, e eu acho que eu puxei esse assunto porque o menino ali morava no sítio também, e ele contou. Ou eu já sabia da história, eu pedi pra ele contar de novo, porque minha mãe já tinha contado, minha avó, o que aconteceu com ele, alguma coisa assim. Mas foi um lance assim, ele tava indo da casa dele pra casa de uma tia dele, no sítio, de bicicleta, e em cima da casa de uma outra pessoa, não sei se era parente também ou o quê, ele viu em cima da casa um menino que ele disse que associou, disse que era o Saci. Ele tinha alguma coisa nas mãos e ele fazia tipo falava, vem, sabe? Chamava ele de cima da casa. Era pequenininho também e tinha alguma coisa nas mãos, que ele acha que era algum brinquedo, tipo pra atrair, pra falar mesmo. Só que ele viu aquilo, ele soltou a bicicleta e saiu correndo a pé até a casa. Acho que ele voltou, ou ele foi pra casa da tia, eu não sei. Sei que largou a bicicleta no meu caminho, chegou lá, falou que ele viu em cima da casa e pediu pra tia voltar pra pegar a bicicleta junto com ele, porque ele largou lá e saiu correndo a pé. E depois não tinha mais nada lá. E ele disse que era o Saci que tava lá em cima. Pequenininho, tal, falava com uma... Acho que ele chegou a escutar, porque ele falava que parece que falava assim, vem. Tipo, vem, mas não era um vem muito claro. E tinha alguma coisa na mão e chamava assim. Então, olha, histórias aí do Saci. Se você tem alguma história, manda pra gente, que a gente pode fazer uma parte 4 só de histórias desse tipo relacionadas ao Saci, que eu sei que tem muitas histórias, principalmente de quem viveu no sítio, histórias de avós, dos pais que passaram por isso. Bom, pessoal, esses foram os relatos de hoje. Se for comentar, que seja com respeito, por favor. Espero que tenham gostado. Um grande beijo pra vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui! Tchau, tchau!